Caro é o que não dá ROI. ROI, vamos primeiro definir para a turma que está assistindo. ROI é Return on Investment em inglês, que é retorno sobre investimento. Ou seja, qual é o retorno que o cara tem para cada real que ele compra aquele serviço. E esse retorno a gente chama de ROI. ROI é um indicador de desempenho. Então pensa o seguinte, se eu compro um serviço, vou lá na V4, compro a estruturação que você falou e paguei X. Se depois de 3 meses eu consigo recuperar esse X e ganhar mais X, ou quem sabe mais 2X, ou mais 5X, esse X é caro ou é barato? Barato. É barato. Então, por definição, caro é o que não dá retorno. Ou dá um retorno abaixo Ou dá um retorno abaixo daquilo que ele investiu. Ou abaixo das alternativas, né? Ou abaixo de outras alternativas. Então, mas eu entendo que isso daí é um modelo de precificação para quando você vai oferecer talvez um retorno material, ou você vai falar com o empresário, faturar mais. Como que eu vou dizer, por exemplo, sei lá, que uma consulta, um dentista, sei lá, ele tá caro ou barato, como que eu vou precificar isso com base no ROI? Será que aqui não seria o caso de olhar para um concorrente? Como que eu faria isso daí? Então, no caso de... Porque aí é que tá, determinados serviços, se não tiverem nenhum diferencial, eles vão ser commodities também. Aí você não vai ter nenhuma alternativa a não ser comparar com o concorrente. Eu sempre busquei, quando eu vou criar um produto, a criar um posicionamento que não seja comparável. Ou seja, aí é que entra a diferenciação. Se você cria uma diferenciação de maneira tal que aquilo que você tem não pode ser comparado, você tem uma avenida livre de precificação. E aí você vai poder calcular qual é o retorno que esse cara vai ter sobre aquele serviço dele. Então eu quero cobrar por retorno. Um exemplo que eu costumo dar sobre isso foi quando eu, pela primeira vez... posso falar aqui de um produto que eu vendo, né? Claro. Então, pela primeira vez eu fui atender um cliente que eu cobrei R$1 milhão por um almoço. Aí eu estava indo, ele saiu de São Paulo, foi até Orlando para almoçar comigo. Eu cobrei R$1 milhão. Na ida, eu fui de bicicleta. Peguei a bicicletinha, fui de bicicleta. E aí na ida eu pensando assim comigo, cara, acho que eu exagerei. O cara é tão econômico que nem quis gastar combustível. Não, na bike. Exagerando de bicicleta. Mas é que foi no clube do meu E ele mandou um bicicletinha. Não, porque eu fui no clube do meu condomínio. Então o cara foi. Não é? O cara, o empresário, obviamente, um cara que paga R$1 milhão de um almoço, é um cara grande. Ele vai faturar esse ano mais de R$100 milhões, esse cara. Então, ou seja, não é nenhum cara que tá passando alguma dificuldade. Sim. Não é? Mas na minha ida, eu pedalando, indo, eu pensei assim, cara, acho que eu exagerei. Me bateu um arrependimento, entendeu? Tipo, cobrou caro demais? Não, eu acho que eu exagerei por R$1 milhão. O cara me pagou R$1 milhão. Acho que eu exagerei. Porque eu acredito nessa coisa de precificar pelo ROI. Mas a gente pode errar a mão. Claro. Eu pensei na ida, falei, cara, acho que exagerei. O que você pensou? Você tinha que agregar quanto de valor para justificar R$1 milhão? Não, eu tinha que dar ROI pra ele. Se ele tivesse retorno mais de R$1 milhão, já teria valido a pena pra ele. 2 já valia. 2 já valia a pena. Mas o ponto é que é o seguinte, me bateu uma preocupação de que eu exagerei. Porque, cara, eu não tô na minha fase de vida, eu não tô aqui pra tirar dinheiro de ninguém. Eu quero fazer alguma coisa que seja boa, que dê retorno, que o cara fique feliz. Sim. Você entendeu? Mas aí, imediatamente eu pensei assim, já sei o que eu vou fazer. Se ele não me convencer que tá muito feliz, mas ele tem que me convencer muito que tá muito feliz, eu vou pedir o Pix dele e vou botar R$1 milhão na conta dele de volta. Sem ele me pedir. Eu só vou ver se eu consigo medir isso daí, entendeu? Bom, conclusão, para resumir aqui, foram 2 horas de almoço, a gente comeu uma saladinha e um grelhado. Você pagou a conta? Eu paguei a conta, tá? Tava incluído no pacote. Já bateu. Apagou o couvert? Tava incluído no pacote. Tem mesmo. Tem gente aqui Mas que o ponto é não o seguinte, a primeira hora eu só ouvi o que o cara tava fazendo. Cara, aí, meu irmão, quando ele falou o que tava fazendo, quando tu tem muita experiência no negócio, já fez muitos negócios, você já sabe mais ou menos o parafuso, aonde apertar, onde tem problema. Eu identifiquei um problema de lançamento de receita do cara. O cara fazia a reconhecimento de receita dele de um jeito que eu identifiquei que nesta maneira que ele fazia, eu conseguiria gerar R$9 milhões em caixa de economia fiscal para esse cara. Só nessa parte. Só 9 milhões em caixa com ele fazendo tudo dentro da lei. Tudo certo. E 2, identifiquei um outro canal de vendas que ele pode atuar. 3, identifiquei uma formatação que ia reduzir o custo dele, etc, etc e tal. Bom, conclusão. No final, tu queria pedir mais dinheiro pra ele no final. No final, eu me despedi dele. Eu perguntei, cara, ficou feliz? Ele, pô, mas demais. Você tem certeza? Valeu a pena vir aqui? Cara, muito, muito. Você viria? Você recomendaria pra alguém? Recomendaria. Você quer que eu te devolva o seu dinheiro? Não, de jeito nenhum. Tem certeza? Tem. Beleza. Fui embora com a minha bicicletinha assim pensando. Cobrei barato. Porque caro ou barato tá relacionado ao ROI. Se eu tivesse cobrado dele 1 milhão mais 20% da economia, estaria barato ainda? Estaria barato. Estaria barato. Agora, esse é o problema do empresário, Thiago. O empresário tem medo de precificar.
Ele morre de medo de precificar. No fim, a lição é simples e incômoda. No jogo dos negócios, não existe caro ou barato, só existe retorno. Quem entende isso para de reclamar do preço e começa a buscar valor. Flávio mostra que o verdadeiro poder está em criar algo tão único que ninguém possa te comparar, e quando isso acontece, você conquista a liberdade de especificar o que vale, não o que o mercado aceita. O empresário comum tem medo de cobrar. O empresário grande tem medo de não entregar ROI. E é aí que mora a diferença entre quem sobrevive e quem domina. Porque, no final das contas, o mercado é frio, ou você entrega resultado, ou vira mais um que naufragou tentando vender barato demais. Negócios são guerra. E só vence quem entende o preço de ser diferenciado, e o custo de ser comum.